Vamos abrir em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Todos os versículos, então. Daniel 6. Hoje vamos ver vivendo a fé cristã em um mundo hostil. Já que todos achem. Daniel capítulo 6, que está antes de Daniel capítulo 5. Depois, está certo. Eu ia falar 7. Daniel 6, assim diz a palavra do Senhor. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar a ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, os conselheiros, os governadores, concordam em promulgar um edito real e confirmar a proibição em qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem. E não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe: porventura não assinasse o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões, e chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus.
E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou o Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por tão grande feito que o Senhor fez no passado e pelos teus livramentos que o Senhor ainda faz no presente. E porque tu é um Deus vivo, não um Deus morto, não uma imagem esculpida, não uma fábula ou uma lenda, mas um Deus que trabalha em favor daqueles que a ti esperam, Senhor. Eu te peço nesta noite, Senhor, que o Senhor nos ensine a como viver, Deus, a nossa fé de maneira digna neste mundo hostil que te odeia, Senhor. Nesse mundo que odeia a tua igreja e os teus servos, nesse mundo que é feito, Deus, dominado, Deus, contra os teus princípios, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor aplique a mensagem nos corações nessa noite e que nós possamos avançar em nossa fé, Senhor. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo aquilo que eu vier a falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Temos aqui uma história muito conhecida, acho conhecida por todos, Daniel na cova dos leões. Daniel aqui, ele foi alçado como um dos 3 presidentes, né? Presidente não no sentido republicano que nós temos, mas aqueles que presidiam sobre os príncipes. O Dário, possivelmente, era um representante de Ciro, estava dominando então a região da Babilônia, que foi dominada pela Medo-Pérsia, e ele tinha então a função de governar aquela região, e ele colocou então 120 príncipes, e nesses 120 príncipes, que dominavam a ampla região da Babilônia, lembrando que na época não tinha WhatsApp, então era muito difícil você governar uma região quase do tamanho do Oriente Médio. Daniel então é colocado entre os 3 presidentes, entre os 3 chefes dos príncipes, e ele começa a se sobressair por sua competência. Deus começa a abençoar ele, e o que ele gera em seus companheiros? Admiração pelo trabalho que ele faz, inveja, e as pessoas então começam a planejar como vão destruir Daniel. E o mundo que Daniel vive, veja bem, ele está na terra dele, ele está na terra de Israel? Não, ele está em Babilônia, um local que você tem idolatria, que você tem mundanismo, paganismo. Daniel aqui está exilado, é peregrino em terra estranha, assim como nós somos peregrinos em terra estranha e também vivemos em Babilônia, vivemos numa região, vivemos num mundo onde existem vários deuses, onde existem várias crenças, onde existe muito paganismo, assim como Daniel vivia. E a gente tem que lembrar que a Bíblia vai dizer que os tempos seriam tempos trabalhosos, difíceis para os crentes. Ali em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, vamos abrir, que a gente fala, é tão difícil ser crente hoje, é complicado viver a fé hoje, ser um cristão fiel. E eu pergunto, quando foi fácil viver a fé? Houve algum tempo em que foi fácil viver a fé? Alguns falam, mas se a igreja vivesse mais a fé, o mundo se converteria e amaria ela. O mundo se converteu em amor a Cristo, quando Cristo teve? Não, o que o mundo fez contra Cristo? Foi hostil ao Senhor, foi hostil aos apóstolos, foi hostil à igreja primitiva, foi hostil aos anabatistas. O mundo é hostil à fé genuína. Ali em 2 Timóteo 3,1 diz o seguinte, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E a gente fala, tempos difíceis, mas difíceis para quem? Não para o mundo. Trabalhosos para quem? Para a igreja do Senhor. E ali em João capítulo 15, versículo 18, tem uma promessa para a sua vida, receba essa promessa. João 15, 18 e 19. E a gente tem que entender que o cristianismo, a vida cristã, a igreja, sempre foi contra a cultura, sempre foi oposição. Quando a igreja se torna cultura e ela se une ao Estado, o que ocorre que a igreja, então, ela se torna a própria Babilônia. Lutero tem um livreto chamado Do Cativeiro Babilônico da Igreja. Ele entende que ele está num cativeiro babilônico.
E é assim que ocorre. A gente tem que entender que o mundo é hostil à nossa fé. O mundo é hostil à fé cristã e sempre será hostil à fé cristã. Ali em João 15:18 diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Temos algumas coisas interessantes, né? Eu observo alguns pregadores famosos que o mundo ama eles. Alguns pregadores, alguns comediantes que dizem que são pregadores, outros que são palestrantes motivacionais que dizem que são pregadores. E eu vejo pessoas na minha timeline, não sei mais como chama, vivo mudando aquele nome daquele negócio, né, na linha do tempo, do Instagram. Eu vejo pessoas que eu sei que não são cristãs e vivem compartilhando aquilo dali e não há mudança de vida alguma. E o mundo ama essas pessoas. O mundo ama esse tipo de fé. Mas a fé ela é hostil. O mundo vos odiará porque odiou a Cristo. É uma promessa. O mundo não amará a igreja, o mundo não amará os cristãos, o mundo não amará a fé cristã. O mundo não pode amar porque a igreja não é deste mundo. Por isso é interessante, né, a igreja brigar tanto por poder político para que tenha uma nação evangélica, quando de fato isso é impossível acontecer, porque o problema não está no sistema político em si, está no coração daqueles que fazem o sistema político. Então só a regeneração pode mudar. E o mundo ele vai continuar odiando a igreja. Por quê? Ali em 1 João, capítulo 5, verso 19. Capítulo 5, verso 19. 1 João 5, 19. Diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que quase todo mundo jaz no... Aqui é um locativo. O mundo está onde? No. O mundo é do Senhor, mas o mundo, o sistema de coisas e valores, a mente das pessoas está mergulhada onde? No maligno. Então o mundo, ele está no maligno. O mundo, ele é contrário à igreja e devemos aprender a viver a fé cristã em um mundo hostil, em um mundo difícil, e não haverá facilidades. E observa aqui, voltando para o texto de Daniel, alguns atos do mundo, desses príncipes, contra Daniel, que está em cativeiro, num cativeiro babilônico, contra Daniel, que está exilado em terra estranha, contra Daniel, que está sendo peregrino em terra estranha. Daniel, notemos Daniel, que ele não está confortável, está em posição de poder, ele está em posição de honra, ele está vivendo uma vida próspera, e a sua janela foi feita, voltada para onde? Ele está querendo ir para onde? Jerusalém. E os crentes, muitas vezes anestesiados com o mundo, querem que o Jesus nem volte para não atrapalhar a próxima série da Netflix, não atrapalhar o próximo evento esportivo, não atrapalhar os seus planos. Mas Daniel está ansiando pelo quê? Jerusalém. Eu quero Jerusalém. Né? E quais são os atos de hostilidade aqui que o mundo, né, representado por esses presidentes, né, faz em relação a Daniel? Primeiro, usaram a fé de Daniel contra ele. O verso 5: e estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. O que eles pensaram? Daniel, ele é muito certinho. A gente tem que fazer com que ele cometa um crime ao obedecer à lei do Deus dele. Os cristãos, eles não vão cometer crimes, a menos que nós façamos leis que os façam cometer crimes. Os cristãos não serão maus cidadãos, a menos que façamos leis que os cristãos se tornem maus cidadãos. Ocorreu isso no passado. Você pode ter o seu Deus, mas o seguinte, você tem que pegar essa pedrinha branca e você tem que ir lá sacrificar o imperador. O que os crentes falavam? Não. Kyrios é Jesus é o Senhor, César não. Lembra a Apocalipse? O Senhor vai dar uma pedrinha branca ao que vencer? É isso que ele está falando. Vocês se negaram a pegar uma pedrinha branca em honrar César e muitos foram mortos. Eu vou dar uma pedrinha branca para vocês. Inventam-se leis contra os crentes e o mundo é assim. Por exemplo, e aqui eu sei que está sendo gravado e alguns não vão gostar disso, mas se o reino de Deus é espiritual e cremos nisso,
Como é que então que alguém nasce cristão num estado chamado cristão? Não existe. Então não podemos pegar ímpios ou não regenerados e dizer que eles são cristãos só porque estão em estado cristão. E isso se dava de que maneira? Por meio do batismo de infantes. O que os anabatistas fizeram? Não pode. Eram bons cidadãos, eram pessoas ordeiras, e qual foi a lei criada? Todo aquele que negar batizar seu filho é contra o Estado, é anarquista. Criou-se leis contra os crentes. Criou-se leis contra os crentes. Eles também fizeram mais coisas, se uniram contra, verso 6. Então estes presidentes e príncipes, 120, esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim. Aí começaram o seu plano. Agora, note bem. Todo mundo sabe que no mundo da política ele é terrível e ninguém se importa com ninguém e todo mundo quer o seu. Mas eles fizeram o quê? Se uniram contra uma única pessoa. As trevas se unem. Os agentes das trevas se unem contra a igreja. O reino dividido contra si mesmo não prospera. Eles se uniram, apesar de suas diferenças. Obviamente, alguém ali queria mandar, ninguém queria servir o outro. Obviamente, é isso que acontecia. E o que eles fizeram? Eles se uniam. Já notaram uma coisa? Boa parte do liberalismo, do progressismo ocidental, não ofende e não fala nada contra o Islã, quando o Islã mata homossexuais e persegue mulheres. Porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Qual é a maior barreira missionária contra a igreja no mundo hoje em dia? É o Islã. Esse vídeo não vai, o YouTube vai derrubar. É o Islã. É o Islã. Só que os progressistas ocidentais, eles fazem o quê em seus países? Abrem as portas ao Islã. Deus é tão gracioso que os caras se convertem quando vão para a terra cristã, porque começam a ter contato com o crente e acabam se convertendo. Então eles se uniram e fizeram mais, verso 7. Todos os príncipes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição, qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles falaram ao rei que todos os governadores, os príncipes, os presidentes, todos eles concordaram com essa lei. É verdade isso? Não, um não concordou, nem foi chamado. Eles fizeram o quê? O mundo usou de quê? De mentira. Os crentes, os cristãos, eles são incestuosos. Por quê? Porque eu escutei o cara chamar a esposa de irmã. A igreja primitiva, os irmãos se tratavam por irmãos, inclusive. Os crentes, depois pararam com isso porque dá confusão, chamavam de irmã. Os crentes, eles são canibais, porque lá a ceia era restrita e eles ficam comendo o Deus deles. Comendo os deuses deles. Os crentes são ateus. E na época do Império, o ateísmo era terrível. Por que eles são ateus? Porque eles negam os nossos deuses. Eles mentem. Os crentes são homofóbicos. Eles querem perseguir quem tem uma prática sexual diferente deles. Não, nós não queremos. Nós não queremos fazer nada disso. Só queremos pregar o evangelho. Mas o que é dito? Uma mentira. O mundo ele vai usar isso de mentira. Os anabatistas eram comunistas porque viviam em grupos isolados da sociedade, mas claro, estavam tentando matar eles. O que eles iam fazer? Tinham que viver mesmo lá, plantar o tomatinho deles longe da cidade, que iam querer afogar eles, dar o terceiro batismo. Então, o reino das trevas vai agir como mentira. Eis aí este que é um comilão e um beberrão, e tem demônio e é samaritano. Sabem de que eu estou falando? Jesus. O império das trevas sempre prega mentira. E hoje em dia, estes aí são fundamentalistas. Aquela igreja é uma igreja fundamentalista, uma igreja que ela morta. O reino das trevas prega mentira. Ele usa mentira. O mundo é hostil. E eles, além de se unir contra, mentir, eles espionaram, verso 11. Então aqueles homens foram juntos, a comitiva, tinha mais nada o que fazer, o reino do tamanho da Babilônia, tinha nada para fazer, mas eles queriam derrubar Daniel, que assim esse estrangeiro, com esse Deus estrangeiro, está sobrepujando em relação a nós, juntos, e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Eles espionam os crentes para criticar os crentes, para que os crentes sejam enfraquecidos. O mundo é hostil.
O mundo ama as nossas cestas básicas, o mundo ama os nossos orfanatos, nossos hospitais. O mundo só não quer que a gente pregue. E estes, então, se uniram para criar intriga. Verso 13. Então responderam ao rei, dizendo-lhe, que é dos filhos dos cativos de Judá: não tem feito caso de ti, Daniel, que é dos filhos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes de 3 vezes por dia faz sua oração. O que a gente fala? Olha, Daniel, ele está te menosprezando, rei. O mundo mente e o mundo se une contra a igreja e o mundo cria intriga em relação à igreja. O mundo cria intriga, ele mente em relação à igreja. Ele faz isso. Isso é o mundo tem feito isso continuamente até hoje. Mas hoje é muito difícil viver o cristianismo. Não mudou nada, absolutamente nada, e não vai mudar até o dia que o Senhor vier a este mundo. Sabem quem matou o primeiro anabatista afogado no século XVI? Vou dar uma dica: não foi um católico. Foi William Zwinglio, o homem que foi o professor dos primeiros anabatistas. A mentira era que nós éramos anarquistas. Por que éramos anarquistas? Porque dizíamos que o Estado não deve se meter na fé alheia. O que eles ouviram? Que o Estado tem que acabar. Ninguém nunca disse isso. Então o mundo é hostil. E o que Daniel fez em relação a isso? Devemos aqui ter 3 atitudes que Daniel teve. Primeira atitude, fidelidade. Segunda atitude, vida de oração. E terceira atitude, fé. É o que devemos ter. Daniel aqui foi brigar politicamente, foi exigir seus direitos políticos, sempre, mas a igreja não é desse mundo. A igreja não é desse mundo. A gente tem que orar, a gente tem que, como cidadão, falar o que a gente crê. Só que não esperemos que o mundo caído vá ser um mundo confortável a nós. Nunca foi, nunca será. 3 atitudes: fidelidade, vida de oração e fé. Primeira atitude que Daniel teve e nós devemos ter para viver uma fé cristã nesse mundo hostil é fidelidade. O que isso quer dizer? Primeiro, vida condizente com a sua crença. O verso 4 e 5. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino. Isto é, eu acho que será que ele desviou algum dinheiro? Será que Daniel fez alguma maracutaia? Será que Daniel está exigindo dinheiro para abençoar um pastor ali, outro ali? Será que Daniel está fazendo isso? Será que Daniel está desviando dinheiro para construir uma sinagoga? Daniel fez isso? Não. Não acharam. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca, olha o maior reconhecimento, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Aquele grupo que todo mundo é corrupto, tem aquele cara que não comete corrupção, é o Lineu. Na repartição lá da grande família, está lá o Mendonça, lá, Lineuzinho, porque a gente fica constrangido, não é? A pessoa fica constrangida, mas a gente nunca vai achar nada contra Daniel, nunca, nada, a não ser na lei do seu Deus. Então Daniel aqui é um homem que a vida é condizente com a fé dele. O que a gente vê hoje? Vê irmãs postando versículos seminuas, pelo menos o versículo tampa a parte. A gente vê isso. A gente observa crentes compartilhando postagens com palavrões. Às vezes você pode esquecer, não leu direito, mas quando é constante. Daniel tinha uma vida condizente com sua crença. Precisamos de fidelidade. Fidelidade é uma vida condizente com a nossa crença. Nós cremos no Senhor? Nós cremos. Nós cremos que a piedade é necessária, então a gente não pode ver tudo, não pode escutar tudo, não pode ler tudo, não pode ir em todos os lugares. A nossa vida tem que ser condizente com a nossa crença. Abram ali em Tito 1,16. O mundo ele vai continuar hostil à igreja do Senhor. E essa ânsia que nós temos, de sermos relevantes ao mundo que nos odeia. Vamos ser relevantes. O mundo nos odeia, por que seremos relevantes?
Tito, capítulo 1, verso 16. Deixa eu abrir aqui. Aqui ele vai falar de algumas pessoas que professavam a fé, mas olha o que Paulo vai dizer. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. A salvação é pela graça mediante a fé, só que uma fé vai produzir o quê? Obras. Não obras perfeitas, as nossas obras, nosso arrependimento, tudo nós é falho. Mas eles negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Sendo abomináveis. Uma vida de fidelidade é uma vida onde a gente não nega ao Senhor com as nossas obras. A gente não nega ao Senhor com as nossas obras. E é uma vida que não dê lugar à acusação. Verso 4, que já lemos. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. O verso 22, Daniel fala aqui: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim o quê? Inocência diante dele, inocência. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Wycliffe, se não estou enganado, quando foi caçado, a oração dele: ó Senhor, abre os olhos do rei. Dá perto de 100 anos, o rei manda produzir uma obra que hoje é conhecida como King James Version. Não fez nada. John Hus, Felix Mann, Johann Grebel, a carta de Grebel dizendo que os anabatistas só queriam a liberdade de pregar o evangelho de Cristo, e orando para que o Estado entendesse isso. E hoje nós temos Estado laico, igreja livre. Eles venceram, claro, deturparam essa noção e criaram o Estado ateu, que é um absurdo, né? Mas fidelidade, uma vida que não dê lugar à acusação. João 8, 46, vamos abrir. A gente tem que ser odiado porque somos fiéis a Deus, e não porque temos um lado político, uma coisa estranha, esquisita, não por isso. Que a gente seja odiado, mas pelo motivo correto. João 8, 46. Quem, Jesus aqui, dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Jesus chegou e falou aos judeus: quem de vocês me convence de pecado? Quem aqui teria essa coragem? Eu não teria essa coragem. Uma vida que não dê lugar à acusação. Note bem, não é uma igreja perfeita com crentes perfeitos, mas uma igreja fiel que busca servir a Deus. E quando errar, fala: eu errei, eu falhei, o Senhor perdoa o meu pecado. Mas não é uma igreja que quando erra, um crente quando erra, isso não é pecado, que há uma grande diferença. Algumas pessoas erram, caem em pecado e vão falar: pequei contra ti, ó Deus, contra ti somente, como Davi fez. Outras vão falar: não, peraí, mas vamos ser como Saul. Mas eu tentei dar o meu jeitinho lá, fiz o sacrifício. Ambos pecaram. O pecado de Davi, humanamente falando, foi até mais grave. Mas alguns crentes vão pecar e vão torcer a Bíblia. Outros vão falar: eu pequei, eu errei, eu caí, eu falhei. Não é isso que eu estou dizendo. Alguém pecava mais, alguém que não dê lugar à acusação. E quando você reconhece o pecado, não há mais lugar à acusação. Por quê? Você fez isso? Fiz. E errei e é pecado. A pessoa vai falar o quê? Não, peraí, mas não é pecado, é abominável diante de Deus e eu mereci um inferno. Ah, calma, não é assim também. É assim. É assim. Mas um povo que tem fidelidade a Deus, fidelidade ao Senhor, um povo fiel. Precisamos de fidelidade ao Senhor neste mundo hostil. John MacArthur fala que o mundo ofende Deus toda hora. Deixe que ele se ofenda um pouquinho também. Deixe que o mundo se ofenda um pouquinho com a mensagem da cruz. Eles vivem ofendendo a Deus. Pastor, essa mensagem é ofensiva, e daí? Os pecados ofendem ao Senhor e ninguém se importa. Há um outro aspecto na vida de Daniel que devemos ter também: vida de oração. Vida de oração. Eu não tenho tempo. Veja bem, Oriente Médio. Você tem uma função. Qual é a função de Daniel?
O cara que governa tudo aquilo dali. Ele tem que supervisionar. E assim, na época dele não tinha demissão. Sabe o que tinha? Você morre se fizer algum erro. Daniel arranjava tempo para quê? Para orar. 3 vezes ao dia. Ele era mais ocupado que a gente, possivelmente. Alguém aqui cuida de um território do tamanho do Oriente Médio? Da nação da Babilônia? Ele cuidava. Né? E o texto vai dizer em outros textos de Daniel, né, que ele estava lá lendo o profeta Jeremias e orando. Olha só a vida que ele tinha. Né? Olha a vida que ele tinha. Então, vida de oração. Por quê? Oração quando chegar a adversidade. O Daniel está lá, verso 10. Daniel está lá, ele soube, obviamente, do complô que houve. Ixi, vão matar, jogar na cova dos leões quem orar qualquer Deus. Eu sei que isso é para mim. Eu sei que é para mim. Daniel, então, faz o que? Ele se desesperou. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel fazendo o quê? Orando e suplicando diante do seu Deus. Quer dizer, se eu orar, eu vou morrer? Então o que eu vou fazer? Eu vou orar. Senhor, se eu orar, eu vou morrer. Estou aqui orando para que eu não morra. E ele ainda... Eu vou fechar aqui a janela para ninguém ver. Não, a minha fé não é privada. A minha fé é pública. A minha fé é pública. Daniel foi fazer o que então? Foi orar. A gente tem que ter uma vida de oração porque nós não sabemos quando chegará a adversidade. Né? E quando chegar a adversidade, a gente tem que fazer o quê? Ir orar ao Senhor. A gente fez aqui, quando houve o período da pandemia, a construção, fomos orar. Vamos ver o que o Senhor tem a dizer, o que o Senhor vai fazer. Abram ali em Lucas 22, 40. Daniel, ele obviamente ficou agoniado, mas não desesperado. Eu estou tão ruim, tão desesperado, tão ruim, não dá para orar. Dá. Aí que você deve orar. Lucas 22, 40. E se eu não conseguir falar nada, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Lucas 22, 44, desculpa. E posto em agonia, orava mais intensamente. Falando de quem aqui? Jesus. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A agonia está, eu estou orando e a agonia está aumentando. O que eu vou fazer mais? Então, eu vou orar mais. Eu vou orar mais. E orou a tal ponto que começou a pingar sangue dele. A pingar sangue do Senhor Jesus. Daniel, ele fez o que aqui? Ele, diante de uma situação desesperadora, ele foi, eu vou orar. Qual a direção de Deus para isso? O que Deus quer em relação a isso? Deus me colocou nessa posição e agora eu vou morrer porque eu sou crente? Ok, tudo bem. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor nos livrando ou não, nós vamos honrar o nome do Senhor. E ele estava ali, vamos voltar, ele estava orando. E o que ele dava diante de Deus ali? E dava graças. Graças pelo quê? Um complô contra ele que o Senhor permitiu. O Senhor obviamente permitiu que isso ocorresse. Mentiram, fizeram um complô, fizeram uma armadilha, uma tocaia para que ele caísse. E Daniel sabia disso, mesmo assim foi, porque ele não ia negar a fé. E ele dava graças diante de Deus, como antes costumava fazer. O segundo ponto da vida de oração: oração antes da adversidade chegar. Antes da adversidade chegar. Por que Daniel não entrou em desespero e em colapso? O verso fala aqui, como antes costumava fazer. Daniel, mudou a rotina dele? Não. Tem uma tragédia? Ok. Vamos orar. Você está aí? Eu vou abrir minha janelinha aqui, Jerusalém está aqui, vou orar. Vou orar. Aí ele estava lá, ouve Israel, o Senhor é o nosso único Senhor. Que é o Shema. Estava lá como bom judeu, ainda dizendo, todos os babilônios, o Senhor é o único Senhor, entendeu? Abram a linha, agora Lucas 22, 40. Daniel tinha uma vida de oração, e obviamente isso irritava aqueles homens. Note que eles se irritavam com a piedade de Daniel, com a oração de Daniel. As trevas odeiam a nossa vida de piedade. Odeiam.
Wesley fala que no juízo não vai ser perguntado só o que você crê, mas como você viveu. Não é por obras não, mas obras evidenciam uma fé genuína. Ali em Lucas, capítulo 22, verso 40, diz o seguinte: e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em... Orem para que não entrem. A tradução não cai em tentação, está errada, tá? Não entrem. Eles oraram, dormiram. O que ocorreu com eles? Todos fugiram. E um negou. Orem para que não entrem. Ali em Mateus 6,13, vamos abrir. Muitas tentações e provações que temos se dá por falta de oração. Falta de oração. Não todas, mas muitas. Mateus 6,13. Aqui a oração do Pai Nosso, e aqui corretamente traduzida na CF. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas conduzir, o Senhor não vai fazer isso, imagina. Né? Ali em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: então foi conduzido Jesus por quem? Qual o objetivo? Existem tentações e provações que nós não passaríamos se orássemos. Outras são necessárias passarmos para que a nossa fé se amadureça. Mas muitas coisas passamos por falta de oração. Talvez a maioria delas. E Daniel aqui tem uma situação difícil, e ele foi fazer o quê? O que sempre fez: orar. Orar ao Senhor, para que o Senhor o desse direção a ele. Uma vida de piedade, de oração, é a receita para viver o cristianismo no mundo hostil. Vamos ser relevantes. Gente, o mundo nos odeia. O mundo não gosta da igreja do Senhor Jesus. Não adianta falar que gosta, a história mostra o contrário. Mostra o contrário. E aqui esses homens foram contra Daniel. E o terceiro aspecto que se deve ter para viver uma vida cristã no mundo hostil é fé. Aliás, sem fé você não é fiel e você não tem vida de oração. Tudo isso brota da fé. Isso não gera fé, isso brota da fé. O verso 23. Então o rei estava torcendo para Daniel, né? Eu vou perder um bom funcionário, um homem piedoso, ficar com esses cacos aí, que eu sei que fizeram isso. Estava só esperando alguma coisa para depois matar os caras, né? Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Por quê? E aqui primeiro ponto importante. Ele crera no quê? No seu Deus. Fé direcional. Não é fé na fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé que eu tenho fé, então vai dar certo. Isso é fé na fé, isso é idolatria. Mas eu sou homem de fé. Mas fé em quê? A fé na fé é pecado. Eu tenho fé na minha fé, isso faz algum sentido? As pessoas têm fé na fé delas, porque eu sou um homem de fé, então vai acontecer. Eu tenho fé na minha fé. Eu tenho fé na minha piedade, eu tenho fé na minha força, eu tenho fé porque eu tenho fé na fé. É isso que existe um fideísmo, a fé na fé. E eu falo da massa evangélica que tem fé na fé dela. A minha fé, ela não é grande, por quê? Porque eu ainda não consegui mover o cambirela. Então ela deve ser menor que um grão de mostarda. Aqui a fé direcionada em quem? No seu Deus. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A fé bíblica é a confiança nesse único Deus. Não tem fé na fé, eu não confio na minha fé. Eu não confio no Estado. Entendam, quem estava perseguindo ali em última instância Daniel? O Estado. O Estado deu tudo de bom para ele. Mas tem gente no Estado, às vezes o Estado abençoa a igreja, amém. Mas tem gente lá dentro que quer que a igreja seja perseguida. E se Daniel colocasse toda a confiança dele no Estado... quem lembra aqui do plano Collor? Eu olhei aqui a cara da irmã Nevinha e da irmã Jane. Vocês foram prejudicadas pelo plano Collor? Então, eu lembro que o meu pai, ele votou no Collor, né?
E eu lembro, na campanha política, ele lá sentado, vendo, depois do Jornal Nacional, né? E dali cola, é assim, né? Aí depois eu lembro, de um tempo depois, eu não sabia porquê, ele xingando o Collor de muitos impropérios, né? O povo depositou a sua esperança em quem? Numa pessoa, num plano. E deu errado. Muita gente se matou, na verdade. Tem gente que se suicidou. Tem gente que ficou em desespero. Tudo que eles tinham estava lá, quando houve o confisco das poupanças. A nossa fé não pode ser em nada senão no nosso Deus. O meu Deus me livrará. O meu Deus estará comigo. O meu Deus. O meu Deus. É isso que devemos acreditar. Fé direcionada a quem? Em Deus. O mundo é hostil, então em quem você vai acreditar? No meu Deus. Eu não tenho nenhum outro Deus. Não é a minha fé, não é a fé na fé, não é o Estado, não é o dinheiro, não é os títulos, as honrarias, não é a denominação, não é nada. A minha fé está alicerçada no meu Deus. Ele pode fazer se Ele quiser fazer, né? Fé no Senhor. Fé é confiança, tá? Eu confio em quem? Em quem Daniel creu aqui? Mas podia falar, não, eu sou profeta, não vai acontecer nada. Porque eu sou profeta, tenho fé na minha fé. Não, ele tinha confiança no Deus dele, né? E fé é fundamental em momentos de crise. Versículo 23, ele estava diante da cova. Imagina você está numa cova fechada com uma pedra e você tem não um, mas vários leões. E o que era feito com os leões quando você ia botar alguém na cova? Você não os alimentava. Então, leões com fome. A gente tem medo de um gato bravo. Gato dá medo. Já viram um gato bravo? Dá medo o gato bravo. Imagine leões e você sozinho. E quando você fecha a cova, você não tem luz. Quem dali dentro consegue enxergar no escuro bem? Daniel não é. Quem é? Os leões. E ele ali, a fé que ele tinha no Senhor foi fundamental para que ele passasse por aquilo. Abre ali em Efésios 6, 16. Por isso eu aconselho os irmãos a lerem o Espelho dos Mártires. Isso é uma obra obrigatória a todo batista. Mas como eu não posso obrigar, os irmãos não querem ler porque tem um pouco de sangue, né? Efésios capítulo 6, versículo 16. Deixa eu abrir aqui. Aqui vai falar algo interessante. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar alguns. Se é todos, ele lança mais de um. Não, soprou, deu, não. Ele lança mais de um. Dardos inflamados do maligno. Um dardo inflamado, quando atinge uma pessoa, ele não somente fura, ele queima. É uma ferida, dói. E é muito doloroso, e é muito complicado, e às vezes demora para cicatrizar. São dardos inflamados. Não um, mas vários que ele faz. Ele faz muitas vezes. Muitas vezes o Senhor é bondoso, não permite que chegue. Algumas vezes o Senhor, Ele permite que chegue para que a gente exercite fé, como Daniel exercitou fé. Então a fé no nosso Deus, ela é fundamental para quando vir os dardos inflamados, esses dardos serem apagados pelo Senhor. Mas Ele fará isso mediante ao escudo da fé. A fé é o nosso escudo, é a nossa proteção, mas não a fé na fé, a fé no próprio Senhor. Concluindo, você está aqui vivendo nesse mundo, nessa Babilônia. Talvez Babilônia tivesse melhor do que isso, né? Em um mundo hostil, e sempre foi hostil. E você então vai ser fiel, ter uma vida de oração, uma vida de fé. E qual a consequência de uma vida assim na vida de um cristão? Qual é a consequência? O verso 24. Primeiro, os inimigos do Senhor serão derrotados. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Estavam famintos. O rei, então, ele